Olá pessoal, o vídeo de hoje é um assunto muito importante para nós mulheres. A gente vai falar de fisioterapia pélvica. Estamos aqui com a doutora Cristine Del Montes. Não é verdade, Maria? Isso mesmo, é um assunto que é um tabu na sociedade civil e ela vai desconstruir todos esses estereótipos hoje. Muito obrigada, tá, doutora? É um prazer estar aqui com vocês e venha acompanhar conosco. Olá pessoal, mais uma quarta-feira com uma entrevista muito bacana para vocês. Hoje o tema é fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica é uma das especialidades que atua na reabilitação das disfunções do assoalho pélvico. E olha só que bacana, né, Marina? Hoje nós vamos abordar muito sobre o assunto. Pois é, Maria. A entrevistada de hoje é a Cristina Del Montes, fisioterapeuta, que atua aqui em Lucas do Rio Verde, atendendo diversas mulheres de idade. E olha só que bacana. Antes de mais nada, muito obrigada por conceder essa entrevista para nós, tá, Cristina? Obrigada eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui demonstrando o meu trabalho e levando, né, esse tema muito importante para nós mulheres de todas as idades, né, e que é bacana, um tema bem desconhecido para todas as mulheres, né, para algumas mulheres na realidade. Mas afinal, o que é a fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica, ela abrange o assunto das disfunções do assoalho pélvico, né? Ou também como tratamento, como prevenção ou como tratamento das disfunções do assoalho pélvico. O que seria esse assoalho pélvico? Vou pegar a peça, tá? Para mostrar. Olha, essa no caso seria a nossa pelve, que fica aqui na parte do quadril que todo mundo sabe, né? Então aqui está a pelve, aqui seria a coluna lombar, aqui seria o sacro e aqui seria o cóccix, né? De nós mulheres. Então aqui seria o osso pubis, que fica, no caso, aqui no monte de Vênus ou monte pubiano de nós mulheres, onde tem os pelinhos, tá? Então, o assoalho pélvico, ele fica nessa região. O que seria esse assoalho pélvico? Ele é uma rede de músculo que ele sustenta os órgãos aqui, que fica nessa região baixa. Quais seriam esses órgãos? No caso, aqui na frente ficaria a bexiga, o útero da mulher e o reto, tá? Então, ele teria essa função de sustentar os órgãos internos mesmo. Então, se houver alguma disfunção aqui, aí a mulher pode relatar que ela tem incontinência urinária, que é perca de xixi, né? É uma incontinência fecal, um prolapso de órgão, ou até mesmo uma disfunção sexual que viria a acarretar uma dor na relação sexual. Quando a mulher deve procurar uma fisioterapeuta pélvica? Bom, a mulher ela deve procurar uma fisioterapia pélvica desde nova. Quanto antes ela procurar, menos propensão ela vai ter de ter uma disfunção desse assoalho pélvico, né? Então, o ideal seria se as mães falassem para suas filhas, desde nova, que ela precisa ativar essa musculatura. Porque nós temos um tabu aí gerado na sociedade, que a mulher ela não pode se olhar, ela não pode se tocar, ela não pode passar a mão ali, às vezes nem para lavar direito. Então, assim, o ideal seria se nós mulheres passássemos de geração para geração desde pequena, para criança, já na fase de adolescência ali, ela já ativar essa musculatura para ela prevenir essas disfunções que ela pode vir a ter futuramente. Então, além de ser uma reabilitação, é uma fisioterapia preventiva, né? Exatamente. Nós trabalhamos muito, eu até aconselho, quem não tem nenhuma disfunção desse assoalho pélvico,
a procurar a fisioterapia pélvica pelo menos uma vez ao ano, para ver como que está essa musculatura, se ela está funcional, se a força dela, a resistência, né, a propriocepção dela ali está bacana. Então, assim, para evitar futuros distúrbios desse assoalho pélvico, né? Muitas pessoas confundem a fisioterapia pélvica com pompoarismo. Qual é a diferença? Realmente, muitas pessoas confundem mesmo a fisioterapia pélvica com o pompoarismo. A diferença da fisioterapia pélvica com o pompoarismo é que a fisioterapia pélvica, ela trata disfunções e o pompoarismo, ele só é indicado para aquelas mulheres que não apresentam nenhuma disfunção desse assoalho pélvico. Então, muitas mulheres procuram a fisioterapia pélvica ali para fazer a técnica do pompoarismo, para ter uma melhora no seu desempenho sexual. Eu só aplico essa técnica de pompoarismo depois que eu faço uma avaliação, vejo que realmente está funcional esse assoalho pélvico dela, não tem nenhuma disfunção, aí nós vamos tratar, nós vamos aderir a essa técnica do pompoarismo para ela ter uma melhora na lubrificação, ter mais prazer, o orgasmo ser mais intenso, né? Então, assim, é ótimo o pompoarismo para essas mulheres que não têm nenhuma disfunção. Então, o pompoarismo, ele não visa o tratamento, ele visa a melhora da sexualidade da mulher. E a fisioterapia pélvica não, ela visa o tratamento dessa musculatura. Então, a fisioterapia pélvica é para todas as idades, desde criança, né? Já o pompoarismo, não? Exatamente. O pompoarismo, na realidade, ele pode ser para todas as idades. Porém, tem muitas mães que fazem, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil hoje nós não temos essa cultura, e infelizmente, porque na Índia mesmo, as mulheres, elas preparam essa criança desde de novinha para o casamento. Então, para ela não ter nenhuma disfunção ali, para ela não sentir dor, para ela dar prazer para ela e prazer para o parceiro dela. Então, assim, a fisioterapia pélvica realmente ela é para todas as idades. Por exemplo, a criança ali que está perdendo o xixi, né? A criança já passou do período ali que ela não faz mais xixi na roupa. E a mãe está vendo que ela tem uma dificuldade à noite para perder xixi ou para segurar xixi. Por exemplo, a criança quer... Ai, mamãe, quero ir no banheiro, estou apertada. E já começa a fazer, significa que a criança já tem uma disfunção, né, desse assoalho pélvico. Então, a fisioterapia pélvica, ela entra nesse tratamento também, né? Então, assim, o pompoarismo, ele é mais voltado para a área sexual, para melhora ali do prazer sexual da mulher, tá? E é aplicado, a fisioterapia pélvica pode aplicar, pode passar, não são todos os fisioterapeutas pélvicos que trabalham nessa área, mas nós podemos aplicar essa técnica, né? E para melhor desse prazer sexual. Você tinha falado sobre a fisioterapia pélvica, que muitas mulheres ainda não quebraram o tabu. Você teria alguma sugestão para isso? Sim, a minha sugestão é que não visa a fisioterapia pélvica como somente na área sexual, tá? A fisioterapia pélvica, ela não trata somente disfunções sexuais. Ela trata como um todo. Nós, mulheres, nós temos que pensar que a fisioterapia pélvica, ela é principalmente, eu tento pregar isso para as pessoas, como uma área de prevenção. Porque muito melhor seria se nenhuma de nós, mulheres, tivéssemos uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, um prolapso de órgão, né? Então, uma dor na relação sexual. Então, quando você trabalha esse assoalho pélvico, você trata isso como uma prevenção e não futuramente como um tratamento. Então, nós temos que desconstruir essa imagem de que fisioterapia pélvica é só pompoarismo. Ela vai muito além disso. E como prevenção seria ótimo. Nós, mulheres, nós temos que nos amar mais nesse sentido de cuidar da nossa região íntima, né? Eu sempre falo isso, que é muito importante, nós, mulheres, a gente vê esse lado. Porque o que eu penso? Nós, mulheres, permitimos que a outra pessoa nos toque, mas a gente se tocar, o corpo é nosso. O nosso tocar, o nosso prazer
é um tabu para a sociedade que não pode, que isso. E não, e nós como mulheres, nós precisamos desconstruir, no caso, esse tabu dessa sociedade que nós aprendemos que tem que ser assim, né? Que o outro pode me tocar, mas eu não posso me tocar. O outro pode me conhecer, mas eu não posso me conhecer, né? Então, desconstruir mesmo esse pensamento. Porque quando você trabalha esse assoalho pélvico, você não está realmente, você está fazendo uma prevenção futuramente. E não lidando como se fosse futuramente ter que fazer um tratamento. E é interessante, né, você mencionou dos cuidados, né, que a fisioterapia pélvica, ela é preventiva. E essa prevenção, ela também está ligada aos cuidados íntimos, né, à higiene. Tem uma forma ideal e adequada para a mulher fazer a higiene? Tem sim. Infelizmente, como nós havíamos dito, muitas mulheres não sabem nem lavar a sua região. Então, o que eu aconselho? A usar sabonete líquido, de preferência, de glicerina, tá? Aqueles que não tem cheiro e não passar nada de cheiro de desodorante, de perfume, nada disso na vulva e muito menos no canal vaginal, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês aqui como é que se faz essa lavagem. Aqui nós temos os grandes lábios, tá? Aqui nós temos o monte de Vênus, que seria aquele onde tem os pelinhos, né? Aqui, no caso, seria a parte da perna da mulher. E aqui seria os pequenos lábios, o clitóris. Aqui seria o canal uretral. E aqui o introito vaginal, certo? Conhecemos quais são as funções de cada um. O clitóris, ele foi feito para dar prazer para a mulher, tá? Ele foi feito para dar prazer. Porém, ele também, junto com os pequenos lábios, ele ajuda a proteger o canal uretral. Para a mulher não ter no caso, infecção urinária, para ela não apresentar nenhuma infecção urinária. Então, o clitóris, no momento ali da excitação, ele funciona como se fosse um airbag para a mulher, tá? Ele incha um pouquinho, por isso que é muito importante as mulheres, elas terem vontade de ter relação sexual. Porque quando elas fazem sem vontade, elas não têm essa proteçãozinha aqui. Que o clitóris, ele não incha, não faz como se fosse um airbag. Então, fica muito propício para a mulher ter a infecção urinária aqui, tá? Então, o canal da uretra, ele só serve somente para a saída do xixi, tá? Ele não serve para mais nenhuma outra coisa, só para a saída do xixi. Aqui, no canal da vagina, ela serve para quê? Para a saída do bebê, para a penetração e também para a saída da menstruação. Isso eu gosto de falar porque muitas mulheres não conhecem, tá? Então, isso eu explico no consultório também, porque muitas delas não sabem nem por onde sai o xixi, que acha que é pelo mesmo lugar que sai a menstruação ou vice-versa, tá? Então, como que eu devo cuidar como que eu devo lavar essa vulva? Eu vou pegar o sabonete líquido, lavo a mão primeiro, né? Lavei, passo o sabonete ali, faço uma espuma e venho aqui nos grandes lábios, entre os pequenos lábios, que é muito importante, levanto o capuzinho do clitóris, lavo ali. Aqui dentro, jamais eu vou lavar, tá? Aqui eu não vou lavar, porque ela é autolimpante. Eu só vou também usar o sabonete porque nós mulheres temos aquele negócio, não vai ficar cheiroso. Então, já que quer usar um sabonete, que usa pelo menos um sabonete adequado, mas nunca aqui dentro, tá? Lavou uma vez ao dia fazendo isso com o sabão. Não precisa, as outras vezes que for tomar banho, pode ser sem sabonete mesmo, tá? Então, lavou na lateral, capuzinho do clitóris, beleza? Lava com água corrente, tá? E nós vamos para a parte anal. A parte anal, ela tem umas preguinhas. Então, o ideal seria também, após lavar aqui, faz a mesma coisa com sabonetezinho, faz a espuma e passa
no ânus de movimentos circulares, tá? De um lado para o outro. Fazendo esses movimentos circulares que a gente faz de limpeza, então, após isso, lavou com água corrente também, e após isso nós vamos secar. Então, não é esfregando, tá? Tem que ter muito cuidadinho ali. É só passando a toalha bem sequinha e tudinho. Deixar bem sequinho, é muito importante secar bem aqui para não ter nenhuma infecção urinária, nem alguma coisa, nenhuma bactéria, nenhuma proliferação de bactérias ou fungo desse local, tá? Então, secou bonitinho, aí você pode também usar o óleo de coco extra virgem, que é muito importante. Como que o óleo de coco extra virgem ele funciona? Ele serve para hidratar essa região, porque tem muitas mulheres que têm a região bem seca mesmo. Então, você pode passar uma vez ao dia ou 3 vezes ao dia, conforme você quiser, que o óleo de coco extra virgem também, ele é um antibactericida e um antifungicida. Então, ele protege, ajuda nessa proteção, tá, da mulher, para ela não ter ali, evitar fungos, bactérias e ter uma candidíase, né? E também uma infecção urinária. Mas em relação às calcinhas, tem um tipo de calcinha ideal para a mulher usar no dia a dia? Com certeza. Eu sempre aconselho a usar a calcinha de algodão, pura de algodão. Nós mulheres, a gente acha feio, né? Mas isso é muito importante para nós. E de preferência que use sempre, assim que você puder, usar mais saias, mais vestidos, ou então aquelas calças que seja mais solta, que não abafa ali a região. É recomendado o uso do absorvente diário? Não é recomendado porque como a região, a nossa região íntima, ela já fica muito tempo abafada, escuro, então ele não é recomendado, porque quanto mais coisas eu coloco ali para tampar essa região, ela não vai respirar direito. Muitas mulheres têm a candidíase recorrente, infecção urinária recorrente. Então, se eu abafo essa região, teria mais propensão de desenvolver a candidíase, né? Ou a candidíase de repetição, ou a infecção urinária. Então, o ideal seria que nós mulheres não usássemos nada. E também, aproveitando o gancho, e vamos falar também sobre os absorventes. Eu recomendo absorvente, não o absorvente normal, mas o coletor menstrual. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é um copinho. Porque esse é onde você introduz no canal vaginal e deixa ali, ele substitui o absorvente comum e também o absorvente interno, que é aquele absorvente que a gente sempre compra, os conezinhos. Então, eu recomendo esse coletor menstrual porque ele ajuda ali, ele não vai abafar a região íntima, né? Então, ele vai deixar ali a área respirar e como tem que ser. Ainda abordando a questão da higiene, né, na parte íntima da mulher, quando nós falamos de depilação, né, sempre tem uma dúvida entre usar a gilete, a cera ou a laser. Qual é o ideal e o mais seguro para evitar esses tipos de infecções, como infecção urinária e a candidíase? Na realidade, isso fica a critério da mulher mesmo, tá? Não tem nenhuma contraindicação, nenhum método desse. Só que eu sempre aconselho essas mulheres que têm candidíase de repetição ou então a própria infecção urinária, que ela sempre deixa depilado essa parte do períneo entre o ânus. Essa parte, ela precisa, para essas mulheres, se ela não quiser depilar, não tem problema, mas se ela quiser depilar, ótimo, qualquer método de depilação, tá beleza, tá ok, tá? Só que essas mulheres que têm essa propensão de ter a candidíase e a infecção urinária, eu sempre peço para que depile, deixe essa parte entre o ânus e a vagina mais depiladinho o máximo, para não correr o risco de entrar bactéria ali no canal vaginal.
Cristina, tem muitas mulheres, né, que passam o dia todo fora de casa devido ao trabalho. É recomendável utilizar aquele lenço umedecido para fazer a higiene do local? Olha, nesse caso, por exemplo, a mulher está o dia todo no trabalho, não consegue ir em casa e vai ter uma consulta e acha que está fedido ali, porque a nossa região tem um cheiro próprio, não é fedido, tá? Se a lubrificação estiver certinha ali, não tem nada de errado. Então, nós mulheres, nós temos isso. Como que eu vou no ginecologista, por exemplo, se eu fiquei trabalhando o dia inteiro? Pode usar o lenço umedecido? Nesses casos, uma vez ou outra, pode usar aquele lenço umedecido que também seja sem cheiro, sem cor, né? No caso, aquele lenço umedecido pode ser, mas esporadicamente, tá? Não usar todos os dias, sempre. É só nesses casos que, eu vou precisar fazer alguma coisa, eu preciso limpar essa região. E quais áreas a fisioterapia pélvica atua? A fisioterapia pélvica, ela atua, além da prevenção, ela atua também na incontinência urinária, incontinência fecal, né? A incontinência urinária, ela se dá em incontinência de esforço, também trata gestante. Gestante é muito importante, tá? O correto seria, antes da gestação, a mulher fazer a fisioterapia pélvica, porque ela vai preparar esse assoalho pélvico para receber esse bebê, essa criança. Porque o que acontece? Na gestação, são 9 meses ali de uma criança tendo mais pressão sobre esse assoalho pélvico. Então, quando a mulher ela pensa em engravidar e procura a fisioterapia pélvica, nós vamos preparar, fortalecer esse músculo ali, para que ela não tenha disfunções futuramente. Muitas mulheres também reclamam que acham normal perder xixi na gestação. E não é normal. Porque esse assoalho pélvico significa que ele está enfraquecido. Então, nós temos que fortalecer essa musculatura. Então, eu trabalho com gestante, na gestação, pós-parto também é muito importante, e disfunções sexuais, prolapsos de órgãos também, tá? E o que seriam essas disfunções sexuais? A tão famosa, o tão famoso vaginismo, né, que seria dor ali na penetração, também a vulvodynia, que seria dor ali na vulva, tá? E também nós tratamos os prolapsos de órgão, que seria aquele chamado bexiga caída, que mais ou menos as mulheres conhecem mais como bexiga caída, que seria a saída ali da bexiga mesmo no canal da vagina. Então, se for o grau 1 e 2, a fisioterapia pélvica ela consegue tratar. A partir do grau 3, aí é somente cirúrgico. Então, mulheres, não vamos esperar ter um grau 3, 4, que a fisioterapia não consegue reverter. Vamos cuidar desse assoalho pélvico para não chegar a ter um prolapso de órgão ou uma incontinência urinária, fecal, ou uma disfunção na relação sexual, né? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, você poderia deixar uma mensagem para as mulheres quebrar o tabu? Sim, eu aconselho nós mulheres a nos amar mais, né? Quando a gente olha para nós, dentro de nós, que nós merecemos mais, que nós precisamos ser felizes de qualquer forma, e eu penso que nós só seremos felizes a partir do momento que tudo estiver funcional na nossa vida, né? Então, assim, olhe para a fisioterapia pélvica com um olhar de amor, de cuidado para você mesmo. Porque eu só consigo cuidar do próximo quando eu estou bem, né? Então, assim, bem em relação a tudo na nossa vida. Então, se priorize mais. Nós, mulheres, nós temos aquele costume de nos boicotar, né? De que sempre é primeiro os nossos filhos, nossos maridos, ou a nossa família em geral. E não, nós precisamos olhar para nós com amor. E a fisioterapia pélvica, o bacana disso é que ela faz a mulher ela se enxergar melhor, ela se conhecer, ela saber que não tem nada de errado ali no corpo dela e que
ela pode ser feliz assim como os homens são felizes, né? Porque o homem, se você for ver, ele não tem essa construção que ele não pode se olhar, que ele não pode se tocar. Isso vem de nós, mulheres. E nós devemos desconstruir, desmistificar esse pensamento que nós temos e só assim nós sermos libertas. Muito obrigada, tá, Cristina? Nós aprendemos muito com você aqui hoje. Eu tenho certeza, tanto eu como a Marina também, né, Marina? Com certeza. Aprendi bastante coisa aqui hoje. E olha só, é um assunto que todas as mulheres precisam ter a liberdade de conversar com as amigas e ter a iniciativa de procurar um profissional da saúde para se cuidar, né? O autocuidado é isso que você falou, é ter o amor próprio, é construir esse amor que muitas vezes nós deixamos de lado. Muito obrigada. Espero conceder entrevista para nós outras vezes. O que você achou da experiência de conversar com nós femininas hoje? Eu achei maravilhoso. Para mim foi um prazer estar aqui falando desse assunto que para mim é maravilhoso, assim, né? E obrigada pela oportunidade, porque o nosso objetivo realmente é ajudar as mulheres, né? E esse é um assunto que muitas mulheres têm interesse, mas têm vergonha de procurar. Então não tenha vergonha de procurar. Procure as meninas aqui, nós femininas, e eu estarei sempre à disposição quando eu precisar. O Instagram da Cristina aqui, quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho dela, que é muito bacana aqui em Lucas, né, Marina? É isso mesmo, Maria. Então, galera, se inscreve aí e segue a Cristina lá no Instagram dela. E a gente também. E a gente também. Tchau. Tchau.